todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast, que vai falar de espiritualidade, que vai falar de terapias integrativas, de saúde, de consciência, de expansão de consciência e de tudo que você pode encontrar por aqui de autoconhecimento para começar ou dar continuidade à sua jornada. Você vai sempre ver essas duas caras aqui, que vão estar falando e entrevistando diversos profissionais. E para começar esse primeiro episódio, a gente escolheu começar pela gente e com o melhor assunto que poderia ter sido, que é a apometria. Então hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai começar falando de apometria, a gente vai contar para vocês o que é apometria e tudo que a apometria consegue, realizar e como ela transformou a nossa vida. E é por isso que a gente está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar falando do que é a apometria. Eu gosto de tratar a apometria de uma forma mais simplificada, porque até às vezes quando a gente já está engajado no assunto é um pouco difícil de entender o que a apometria faz. Então vamos lá, eu vou trazer dois exemplos distintos e você guarda eles aí, mas mais na frente a gente vai juntar eles na explicação. Pensa se já aconteceu com você de um dia você viver sua vida normal, chegar em casa, deitar, tomar seu banho, deitar e dormir e ter um sonho. No outro dia você acorda e fala, gente, como esse sonho foi real, parecia que eu estava lá. Não importa o que estava acontecendo, se você estava num lugar bom, se você estava num acidente, num desastre, mas você acordou com aquela sensação de que esse sonho foi muito real. Essa é a situação 1. Na situação, guarda ela aí, na situação 2 é o conceito de cirurgia espiritual. Você já ouviu falar que uma pessoa estava muito ruim e fez uma cirurgia espiritual? Muitas vezes pessoas da nossa própria família já fizeram, nossa avó, nossa tia, alguém que foi e falou assim, ou então trouxe, fulano estava muito ruim, foi não sei aonde e fez uma cirurgia espiritual. Acho que todo mundo já ouviu falar isso. E o que é a cirurgia espiritual? Não é quando um espírito que tem um conhecimento sobre medicina, ele vem, incorpora numa pessoa e realiza uma cirurgia espiritual naquela pessoa. A gente tem o caso do Fritz, do Dr. Fritz, que é muito famoso. A gente tem o caso do Arigó, que aconteceu aqui no Brasil, tem até um filme. Então não é isso, de um espírito vir e incorporar no médium e realizar no corpo espiritual de uma terceira pessoa uma cirurgia espiritual. Vamos juntar as duas coisas. Quando você tem esse tipo de sonho que é muito real, a gente chama de desdobramento. O que é um desdobramento? É quando algum corpo espiritual seu, dos 7 que a gente tem, ele foi levado àquela situação. Ele realmente deixou o seu corpo físico no momento que você estava dormindo, que é o momento mais fácil disso acontecer, e foi até o plano espiritual, viveu aquela situação e voltou. Quando o espírito, através do médium, está fazendo uma cirurgia, não é no corpo espiritual? Então pronto. Como que a gente vai juntar essas duas histórias para explicar o que é a apometria? A apometria é o que a gente faz é pegar, desdobrar, fazer esse desdobramento desse que você faz quando você está dormindo, a gente faz enquanto a pessoa está acordada. Então a gente desdobra o corpo espiritual necessário da pessoa e leva este corpo espiritual até o plano espiritual, onde vai estar a equipe espiritual responsável por realizar aquele tratamento que ele precisa. Acho que é uma forma fácil, é um pouco extensa essa explicação, mas eu acho que fica mais fácil da gente visualizar o que acontece nesse momento do desdobramento da apometria, não é isso? Sim, e é importante, assim, o desdobramento, ele é conhecido também por outras expressões, como viagem astral, na Bíblia é como arrebatamento. Ah, sim. E o desdobramento ele pode ser consciente ou inconsciente. Sim. Todo mundo desdobra, todos os dias quando dorme. Porém,
a grande maioria é inconsciente. Não lembra. Exatamente. A parte consciente, ela pode ser espontânea, são pessoas que têm facilidade de desdobrar conscientemente, ou pode ser provocada, induzida. Aí, quando é induzido, pode ser através de uma técnica que a pessoa aprende a desdobrar, ou pode ser provocado por um terceiro, no caso, a apometria. Então, através dos pulsos e de toda a técnica que tem por trás da apometria, a gente consegue desdobrar a pessoa, né, que vai ser tratada. E é importante falar também que não é só questões de saúde física, né? A gente pode tratar questões emocionais, questões mentais, processos obsessivos. Então o leque é amplo. Acho que antes da gente entrar no que a apometria trata, acho que a gente podia falar um pouquinho, se você puder falar pra gente, sobre os corpos sutis. Quantos corpos a gente tem, quais são esses corpos, porque é dentro desses corpos que estão as enfermidades, os problemas que as pessoas vêm tratar. A questão dos corpos, existe assim, literaturas que falam de 7 corpos, há outras que falam são até mais de 10. Mas o que mais é aceito são os 7 corpos, né? Então primeiro a gente tem o corpo físico, que é esse corpo aqui que a gente está no plano material. Depois a gente tem o duplo etérico, que é um corpo mais energético, e que a duração dele é próxima da existência do corpo físico. Então, quando a gente desencarna, esse duplo etérico, com algumas horas, ele se desfaz. Né? A gente tem o corpo espiritual, que na doutrina espírita é conhecido como perispírito. Né? Então, quando a gente fala de um espírito, né? Na verdade, quando percebe um espírito, a gente está percebendo o corpo espiritual. Porque o espírito mesmo, em essência, ele não tem forma. Né? E aí, depois do corpo espiritual, a gente tem o corpo emocional e o mental. Mental superior, o mental inferior e o Atman, que é... E o búdico. Assim, tem algumas correntes que dividem, né, o corpo mental em 2 e tal, mas, assim, por uma questão de simplicidade, a gente pode tratar o mental como uma coisa só para poder facilitar a compreensão. Por quê? A apometria vai tratar conflitos, né, a origem do problema. E aí a gente precisa identificar aonde que está essa origem, qual desses corpos que o problema está. Se é no corpo emocional, é no corpo mental, no corpo físico. Porque pode acontecer da origem ser no corpo mental e ele, vamos dizer assim, transferindo uma carga energética negativa para os demais corpos até chegar ao corpo físico. E aí... Acho que uma coisa interessante de falar também é que esses corpos, a gente tem uma divisão entre eles, né, de nomenclatura, mas eles estão coexistindo juntos e que tudo é passado de um para o outro. Né? Então, por isso que quando a gente trata o corpo mental, como você está dando o exemplo, que é um corpo que está mais acima, e o problema, o início desse problema, né, o ponto-chave desse problema se iniciou no corpo mental, ele vem trazendo uma melhoria para a pessoa a nível dos outros corpos também, até chegar ao corpo físico. Sim, porque às vezes a pessoa pode começar com um padrão de pensamento repetitivos, que aquele pensamento vai gerar uma emoção, aí começa a gerar um desequilíbrio emocional na pessoa. Esse desequilíbrio emocional, como a gente sabe que tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente a gente atrai, então se eu estou pensando coisas negativas, sentindo coisas negativas, a gente vai começar a atrair coisas negativas. E isso vai passando de corpo em corpo até chegar no corpo físico, que pode manifestar com sintomas
leves até coisas mais graves, né? Sim. Como doenças. Então, nesse exemplo, eu estou dando esse trajeto de sair do corpo mental e vir para o corpo físico, mas pode ser o contrário. Sim. Vamos supor que a pessoa faça o uso de uma substância ilegal, uma droga, etc. Essa droga vai atingir o corpo da pessoa físico, vai causar desequilíbrios químicos, né, no corpo. E físicos também. Porém, esse desequilíbrio químico começa a atingir o quê? O mental e o emocional da pessoa. E aí começa... E a parte... O problema que era físico começa a atingir o campo se a emocional. pessoa também, no uso de drogas contínuos, tem alguma degradação do seu órgão físico, ele ataca também o duplo etérico. Sim. Que precisa ser reconstituído. Então, a apometria, ela atua nessas situações de tratamento da origem do problema dentro do corpo sutil da onde está surgindo. Sim. A gente pode dar um exemplo, né? E a gente tem que tomar o cuidado de não generalizar. Vamos pegar o caso, então, de uma pessoa que faça o uso de droga, né? Uhum. O que leva a pessoa a usar droga? Né? Cada caso é um caso. Sim. Vai ser investigado do ponto de vista espiritual o sentimento que leva a pessoa a buscar na droga o alívio, sei lá, de uma ansiedade, de uma tristeza. Ou se ela já tem esse hábito de outras vidas, Sim. Se é uma recorrência de Porque, vida. na verdade, é uma compensação. Compensando o quê? Sim. Né? Então, a gente vai lá na origem. Num primeiro momento, identificamos que existe um sentimento por trás disso. Uhum. Qual é a origem desse sentimento? Está nessa vida ou em vidas passadas? Uhum. Pode ser na infância, pode ser durante a gestação, pode ser um evento traumático, um acidente, alguma coisa do tipo, a morte de um ente querido, ou pode ser de vidas passadas. Então a gente vai buscando na linha do tempo onde tudo começou. E muitas vezes, não só nos casos de uso de droga, mas qualquer outra questão que está sendo tratada, a gente vai voltando na linha do tempo e vai. Uma vida atrás, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente percebe o padrão da pessoa repetindo aquele comportamento, aquele sentimento, e é muito interessante, porque a apometria permite isso. A gente voltar lá na origem, tratar não só a pessoa que veio buscar ajuda, mas todas as pessoas que estavam envolvidas diretamente e indiretamente na questão. Ou seja, muitas vezes vem uma pessoa pedir ajuda e acaba sendo 10, 20, 30, 100 pessoas sendo tratadas. Porque a gente consegue tratar todas as pessoas. Se o problema começou há 4 vidas atrás, ou há 6 vidas, como você falou, a apometria ela trata todas as pessoas envolvidas em todas essas vidas. Mesmo que as consciências dessas pessoas que atuaram em cada momento da vida desta pessoa que veio pedir ajuda nessa vida. E aí... Tomara que não esteja ficando muito complexo. Puxando esse histórico, né, sobre a origem do problema, também a gente não pode criar uma expectativa de uma melhora rápida. Sim. Por quê? Imagina que a origem do problema foi há 6 vidas atrás. E há 6 vidas a pessoa vem mantendo um padrão de pensamento, de sentimento, de reação às coisas que acontecem, né, na vida. Esperar que essa pessoa mude de um dia para o outro com um tratamento não é razoável. Sim, isso é uma coisa que a gente enfrenta muito também. A gente tem um grupo de apometria e a gente vai falar dele no decorrer aqui do podcast, mas uma coisa interessante de se trazer é como as pessoas esperam um resultado rápido de situações que nem elas próprias têm conhecimento. Então, pessoas com dores físicas, principalmente, e a gente entende que a dor física, ela move a pessoa a realmente a procurar vários tipos de ajuda.
Mas a apometria, assim como qualquer outro tratamento, requer um tempo, muitas vezes requer mais de um tratamento e requer que a pessoa também, eu gosto de fazer um comparativo com o nosso tratamento médico terrestre, que a gente está habituado desde que a gente nasceu. Você vai no médico, depois de você fazer todos os exames e ele encontrar um diagnóstico, o tratamento não acabou ali. O tratamento vai começar. Então, o paciente ele tem que ir para casa, ele tem que comprar o remédio, ele tem que tomar o remédio da forma certa, nos dias certos. E buscar terapias complementares. E buscar o entendimento do processo dele. Então, tudo isso, hoje a gente já tem terapias, né? Os próprios médicos falam, olha, precisa buscar outras formas. É o tratamento físico acompanhado de todos os outros. E a apometria não é diferente disso, apesar de ser uma técnica espiritualista que traz uma maior amplitude, né, de tratamento, ela requer a parte do paciente também, né, que a gente não chama de paciente, chama de consulente, mas ela requer que a pessoa que busca também cuide da expansão da consciência, do entendimento do que está acontecendo com ela, do que foi passado, né? O nosso grupo passa muito, a gente tem uma meditação de autoapometria, então a gente, auxiliado, né, pelos nossos mentores, a gente passa para as pessoas, olha, pratique a autoapometria. Então, não tem como. Você vai melhorar? Você vai. Você fazendo ou não o tratamento, em algum momento o tratamento vai te alcançar. Mas quando você se compromete com a sua melhoria, aí é uma via de mão dupla, né? Então a coisa acontece mais rápido, você consegue melhores resultados e alcançar níveis maiores de tratamento para o seu espírito. Não é isso? Enquanto você falava, eu estava lembrando de um caso de uma pessoa que buscou, né, ajuda no grupo, que ela trouxe o problema da claustrofobia. E, assim, ela teve um resultado relativamente rápido. Sim. Né? Porque ela descreveu pra gente que ela tinha dificuldades de ficar em qualquer lugar fechado. Não é só um lugar pequeno. Muito fechado, né? Uma coisa muito pequena, com muita gente. Elevador, ônibus. Ela falou assim, eu posso ficar presa num campo de futebol, que é um espaço aberto, ventilado. Se eu tiver consciência que eu estou presa, eu começo a passar mal. Uhum. Né? Então, a gente foi buscar, através do tratamento da apometria, a origem desse problema. Sim. E vimos que não era nessa vida, era um problema de vidas passadas, que ela passou por um processo traumático e que muito traumático, que ela... Enquanto criança, né, ela já manifestava. Foi mantida presa nessa vida, né? O que a gente viu que enquanto criança, a origem do problema é que nessa vida, enquanto criança, ela foi mantida presa durante algum tempo, né? E sofrendo todos os tipos de tortura. Tinha tortura, tinha bastante coisa que hoje manifestou dessa forma de claustrofobia. E aí logo após, né, sei lá, 1 a 2 semanas, o primeiro tratamento, ela percebeu que, assim, racionalmente ela evitava os lugares. Uhum. Mas aconteceu algumas situações que ela não poderia evitar, como, se não me engano, foi um elevador e depois uma viagem de ônibus que ela teve que fazer, eu não passei mal. Uhum. Né? Mas, no caso dela, teve um resultado assim, que ajudou ela que não prejudicou a vida dela mais, né? Uhum. No sentido de deixar de fazer coisas por causa desse medo. Mas ela ainda racionaliza muito. E aí é interessante que ela faça acompanhamento com outros tipos de terapia para dar um novo significado a isso, uma nova visão, uma nova forma que ela vai interagir nesses ambientes. Né? E uma coisa interessante desse tratamento também, que quando a gente... porque assim, em grupos,
que tem um médium, a gente consegue visualizar o problema daquela pessoa. É trazido pra gente numa tela mental, o médium consegue ver, consegue trazer qual é o problema. Como se fosse um filme, né? Como se fosse um filme. O médium consegue trazer qual é a situação onde se desenvolveu. Nesse caso, foi muito interessante também, e aí, né, complementando o que a gente falou, de que todos são tratados, essa pessoa, que o problema foi desenvolvido quando ela era uma criança, numa vida anterior, não na anterior a essa. A última, né? Não a última vida, né? Em alguma vida bem para trás, ela, junto com outras crianças, estavam presas e sendo torturadas, né? Mantido em condições análogas à escravidão. Então, não só ela foi tratada no dia que ela pediu atendimento, todas aquelas crianças também foram tratadas. E aí, é que a apometria tem um plot twist interessante, porque as pessoas que maltrataram também foram tratadas. Sim. Né? Para que isso não reverbere mais, para que essa pessoa também consiga evoluir, porque somos todos filhos de Deus. Né? Somos todos parte da centelha divina. Então, por que eu vou tratar só determinadas pessoas? Então, uma coisa interessante da apometria é que a gente vai falar assim, não trata só a vítima, apesar que ninguém é vítima, porque a gente investiga e todos ali estão, né, sempre correlacionados, mas em determinadas situações a gente não trata só a vítima, a gente também trata o algoz. E isso é uma coisa que não é do nosso grupo, é da técnica da apometria. Todos serão tratados. E quando a gente fala todos serão tratados, são exatamente todos. Quem fez, quem sofreu, quem mandou. Porque muitas vezes a gente vê casos de magia que a amiga mandou fazer uma magia para outra amiga. Então, quem mandou fazer, quem fez no plano físico, quem fez no plano espiritual. Então, todos, há um englobamento de todas as pessoas, de todos os problemas, de todas as vidas. Então, muitas vezes a gente vai tratar uma pessoa e fecha um bolsão de 300 pessoas envolvidas numa única situação. Muitas vezes são pessoas, né, que estão desencarnadas ou encarnadas em outro lugar, em outro país, em outra cidade. Mas existe também uma coisa, que é um conceito da apometria, que é o conceito de consciência, de personalidade e de subpersonalidade. Então, assim, igual a Adalto falou, muitas vezes as pessoas envolvidas nessa situação já reencarnaram 2, 3 vezes. Mas você entende que para a gente chegar hoje em quem nós somos, nós já tivemos muitas outras vidas, muitas outras profissões, muitas outras consciências e personalidades? Não é porque nós estamos encarnados aqui na Terra que a gente, né, recebe o véu do esquecimento. Não é porque a gente esqueceu que deixou de existir. Então, mesmo que hoje eu esteja encarnada, né, como a Amélia, aqui falando de apometria, o meu espírito, ele não esqueceu o que eu já fui para trás. Então, essas personalidades que nós chamamos quem nós fomos na vida anterior, passada, na outra. Eu sei que eu já fui freira, né, numa determinada vida. Então, assim, eu não esqueci, o meu espírito não esquece a minha evolução. Então, por isso que a gente pode tratar qualquer personalidade que ainda está ativa naquela situação. Porque o nosso código espiritual, ele não muda. Então, pode falar. Pode concluir. É porque, na verdade, eu queria voltar um pouco na questão dos corpos. Porque se a gente for considerar até alguns conceitos da física quântica, né, que é muito utilizado na apometria, nós somos seres enviamos, magnéticos, atraímos. Sim. Então, tudo que a gente faz, pensa e sente, nós enviamos e atraímos. Então, quando você falou da questão do vitimismo, né, a apometria a gente percebe que, na verdade, ninguém é vítima e ninguém é algoz.
A gente fica revezando nesses papéis. São aprendizados. São aprendizados. E toda vez que a gente faz algo negativo, ou seja, que não é o amor, isso gera um débito. Sim. Gera um registro nos nossos corpos. Isso fica registrado. Sim. Então, se eu, vamos dizer assim, eu cometo um erro grave, e isso foi gerado um débito e está registrado no meu corpo, eu posso atrair para mim uma situação semelhante. E não precisa ser de imediato, pode levar anos. Vidas. Sim. Então, muitas vezes, a gente convive com pessoas que são boas, ou a gente tem essa impressão que elas são boas, e acontece algo trágico. E fala assim, gente, como que pode uma pessoa dessa acontecer algo tão ruim? Uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, que você nunca viu falar de fazer uma maldade nessa vida, e de repente aconteceu uma coisa tão triste, né, que vai causar uma situação de dor. Exatamente. Para essa pessoa. Então, com certeza, nesses registros existe algo compatível com isso, porque nada é por acaso. Então, a apometria, ela, principalmente para nós que trabalhamos com ela, né? Utilizando a técnica para tratar pessoas, a cada tratamento a gente percebe, isso é um ensinamento para a gente que está observando tudo que está acontecendo. Assim, é 100% das pessoas. Não existe vítima. Não existe vítima. Então, porque todos nós estamos passando por experiências que o nosso espírito precisa. Então, em algum momento... é um aprendizado. É um aprendizado. E experiências. Como que eu vou saber o que é a dor se eu só causei dor e não senti? Então, em algum momento, eu vou precisar causar a dor e sentir a dor, para que eu entenda o que é dor, para que o meu espírito tenha registrado isso, tanto uma experiência quanto a outra. Tanto é que tem uma expressão que é bem conhecida no meio espírita, né? Aprende ou pelo amor ou pela dor. A dor também é um aprendizado. É um aprendizado. E geralmente é um aprendizado de algo que a gente vem ignorando há muito tempo. Porque se tivesse, num primeiro momento, percebido a oportunidade de melhorar, de aperfeiçoar, faria isso pelo amor. Uma coisa assim, hoje aqui na Terra, né, nós somos todos... a gente tem esse padrão de que para você ser um especialista, você tem que ter X horas de entendimento do assunto. E assim é o nosso espírito. Como que a gente vai ser especialista, como que a gente vai ser um espírito evoluído se o nosso espírito não tem experiências? Entende? Então nós precisamos passar por todas as experiências. Boas, ruins. O que a gente entende como boas e ruins. O nosso espírito, ele está simplesmente experimentando e entendendo, colocando dentro dele aquela experiência. As X horas de experiência dentro da dor, do amor, das situações em que a gente precisa viver em cada momento. Mas agora, eu vou pegar isso que você falou para explicar as subpersonalidades, que é um pouquinho diferente das personalidades que a gente tem. Então, personalidades é tudo que a gente já foi. Eu já fui freira, eu já fui médica, eu já fui, não sei, dono de fazenda, eu já fui uma moradora de rua. Então, isso são as minhas personalidades de vidas passadas. Mas na apometria também, a gente trata a subpersonalidade. E aí, o que é uma subpersonalidade? Igual a Dalton estava falando. Uma pessoa boa que teve um trauma, que teve uma situação muito ruim. Então imagina que eu acho que a essas alturas do campeonato, todo mundo, né, já passou por um trauma que te doeu muito. Uma perca, que é um exemplo. Eu sofri nessa vida uma perca que me causou muita dor, muita dor, muita dor. E eu não sei lidar com essa dor. Pode ser uma perca, pode ser um acontecimento,
né? Um acidente, a sua casa pegou fogo e você perdeu tudo. Essa questão, né, que a gente viveu há pouco tempo no Rio Grande do Sul, quantas pessoas perderam tudo. E aí, qual é a forma de lidar com uma dor? É você trazer essa dor, deixar ela doer e tratar e entender. Mas a gente faz isso? Não. O que a gente faz com a dor? A gente guarda ela lá no fundo e não olha para a pessoa que causou a dor pra gente. E muitas vezes a gente acha que Deus é o culpado dessa dor. E aí a gente para de olhar para Deus. Eu não vou acreditar em Deus mais, eu não quero saber. Ou eu não quero saber de fulano que me fez sofrer, de Bertrano. Enfim. Então, quando a gente suprime um sentimento e a gente não vive, não entende, né? A gente exclui ele da nossa vida, ele se torna uma subpersonalidade. Por quê? Porque ele começa a te controlar. A gente tem exemplos de pessoas, vou colocar um exemplo assim triste, né? Você perdeu um filho, eu não quero mais ter filho, porque eu perdi um. Porque essa dor é muito forte, é muito dolorida e nunca menosprezada. Mas ela precisa ser trabalhada. Então, a partir do momento que eu não trabalho essa dor, ela age por si só, interferindo tanto em mim que eu não vou ter mais filhos, porque eu já senti uma dor tão grande e eu não quero mais sentir. Então, isso é uma subpersonalidade. É um sentimento que vai ficando guardado, sem tratamento, sem cuidado, sem olhar para ele, e ele age, ele começa a te sabotar. Ele não é um sentimento de vidas passadas, ele não é uma situação de vidas passadas, ele tem a mesma energia que eu tenho hoje, uma energia de viva, uma energia de terra, sabe? Ele é a minha energia desta vida, é uma subpersonalidade, a gente dá esse nome. Então, a apometria, ela trata isso também, porque muitas vezes a gente nessa vida, por conta de débitos, talvez, por conta de outras coisas, a gente não sabe, a gente reprime a dor. E esse sentimento se transforma numa subpersonalidade, porque de certa forma, sabe quando a gente vai comendo pelas beiradas? Esse sentimento vai te cercando, não faz isso, não faz aquilo, eu tenho medo de tal coisa. E aí você vai ficando cada vez mais limitado por conta dessa subpersonalidade. E a apometria também consegue tratar essa subpersonalidade, esse sentimento, que são processos auto-obsessivos. Auto-obsessivos. Tanto a personalidade quanto a subpersonalidade são processos auto-obsessivos. E a apometria, ela consegue transmutar essa energia que está voltada para essa subpersonalidade. Agora, assim, eu acho que é importante a gente falar um pouco também sobre a questão, assim, que a apometria, né, é uma técnica, existe um método, né, não só do tratamento em si, mas de proteção, de campos de proteção. Que é uma coisa que eu acho que a apometria trouxe, diferente de tudo que já tinha antes. Porque nós temos símbolos de proteção que são muito eficazes, a gente tem, né, a geometria sagrada, o reiki que trabalha com símbolos. No espiritismo, a proteção é a prece, né, o evangelho no lar. E eu acho que a apometria, ela trouxe uma junção de tudo. E que hoje, assim, nos estudos que a gente faz, a gente vê o quanto esses campos de proteção são realmente eficazes. Então a apometria, ela não só trata, ela protege o local. Tanto que a gente não começa um trabalho de apometria sem antes fazer uma prece e sem usar os campos que a apometria ensina. Então, assim, claro que a gente vai deixar aqui nesse vídeo o link das nossas redes sociais, né, o link do nosso grupo de apometria, para que se você quiser saber mais a fundo, quiser aprender direitinho, é só entrar em contato com a gente lá. Mas hoje a gente precisa falar assim, existe campos de proteção que você protege, inclusive, para que vamos colocar assim... Nenhuma consciência das trevas consiga escutar o que está sendo dito aqui e ser usado de forma contrária, porque às vezes a gente procura, e a gente que está no meio espiritual,
A gente escuta assim, às vezes eu fui buscar uma ajuda e voltei pior. Porque a gente não protegeu aquele lugar, a gente não impediu que outros espíritos acessassem aquela informação. Ou às vezes eles tentam impedir o trabalho mesmo, né? As pessoas que participam do grupo não conseguem chegar até o local, ou a luz começa a dar problema, sempre tem alguma coisa tentando sabotar, né? Sim, mas a apometria, ela traz o campo de proteção para quem está sendo tratado, para quem está tratando, para a casa da pessoa que está sendo tratada, para o local aonde você vai realizar o seu tratamento. Então, existe os campos de proteção a serem criados para que você consiga desenvolver um bom trabalho espiritual. E assim, é uma técnica que ela evolui com o tempo, né? Sim. Desde o seu surgimento com o Dr. Lacerda, né? Lá no Rio Grande do Sul, a apometria ela foi ganhando, vamos dizer assim, correntes no Brasil, formas diferentes de serem praticadas, né? Então a gente tem pessoas hoje, né? Dr. Lacerda já é falecido, né? Mas a gente tem o Godinho, em Santa Catarina, tem o Darcio Cavalini, que trouxe a apometria para a mesa radiônica, tem o Robson Araújo, tem vários outros, Robson Biero também, tem várias são referências, né? E hoje a apometria, ela ganhou um espaço também, né? Assim, ao mesmo tempo que é bom, é um pouco preocupante, mas ela ganhou um espaço onde as pessoas conseguiram acoplar técnicas. E eu acho que isso expande as possibilidades das pessoas serem tratadas dentro do que elas reverberam mais, dentro do que a energia delas ali está reverberando. Existem várias formas de apometria hoje, bem diferentes, né, da que o Dr. Lacerda trouxe lá na década de 80, quando começou a se falar de apometria, que ainda era um tipo de hipnoterapia. Né? Você quer contar pra gente um pouquinho? Na verdade foi antes aí dos anos 80. Pois é. Se não me engano foi nos anos 60, né? Quando o Dr. Lacerda conheceu, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas era um argentino que estava fazendo um seminário no Brasil e que ele tinha uma técnica chamada de hipnoterapia. Uhum. Essa técnica, ele percebeu que, agora se não me engano, era o Dr. Rodrigues, alguma coisa assim. Ele desdobrava os corpos. Sim. Ele achou muito interessante essa técnica e pediu para que esse Dr. Rodrigues ele apresentasse para o grupo dele, que era espírita, lá em Porto Alegre. E aí eles foram aplicando essas técnicas lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, desenvolveram o grupo, foram desenvolvendo a apometria, viram que era necessário aprofundar na técnica. E aí depois mudou o nome para apometria. E aí o grupo criou a Casa do Jardim, que depois começou a fazer os atendimentos e tal. Isso veio até os anos 70, 80, e aí começaram a surgir então algumas correntes, né, que começaram a perceber que, por exemplo, era possível fazer apometria sem a necessidade de um médium incorporar. Uma coisa legal também na história da apometria é que existiu durante, acho que 2 décadas, uma associação apômetra brasileira. E uma coisa mais legal ainda, gente, é que a apometria é uma técnica 100% brasileira, né? A gente, com relação à parte espiritual, acho que o Brasil hoje está muito avançado, né? A apometria, ela é uma técnica nossa. Eu acredito que, assim, que ela retornou aqui no Brasil, né? Porque alguns conceitos dela já existiam em civilizações. Com certeza. Tudo, né? A gente nada se cria, né? Tudo se transforma. Mas nessa vida, nesse formato, veio aqui, através do Dr. Lacerda e as pessoas que ajudaram ele, e a gente teve uma associação de apometria, que fazia, inclusive, workshops, reuniões anuais, e a gente não fez parte disso, porque acho que eu nem era nascida ainda, mas a gente tem histórias, né? A gente
A gente tem a apostila, inclusive, a gente se baseia muito nessa apostila da Associação Apômetra Brasileira. É uma apostila rica em detalhes, em técnicas, que eu acho que hoje ela é extinta, essa associação é extinta, mas isso permitiu que várias pessoas, onde a gente nem falava de internet ainda, que essas pessoas se unissem em prol de uma técnica que viria, né, agora, décadas depois, transformar a gente. Mas é interessante porque a apometria, hoje ela é utilizada, né? Alguns centros espíritas consideram uma técnica para ser utilizada em centros espíritas. E existem outros grupos que não são espíritas, né? Muitas vezes são grupos umbandistas ou grupos espiritualistas sem ter uma religião. Universalistas, né? Exato. E por causa dessas diferentes correntes que trabalham com a apometria, outras técnicas foram sendo descobertas. Então é interessante que quando a gente começou a montar o nosso grupo, a gente foi buscando conhecimento também através de outros professores, outros grupos, e a gente viu assim, o tanto que a apometria evoluiu e continua evoluindo. O nosso grupo mesmo, nesses quase 3 anos, né, o quanto que a técnica foi modificando. Dificilmente o nosso grupo fica no mesmo formato mais do que 6 meses ou 1 ano. Exatamente. Né? Porque muitas vezes também novos conhecimentos são transmitidos através dos mentores do grupo. Isso é uma coisa que eu gosto muito na fala do Robson Araújo, sobre essa questão de como a apometria nos dá a liberdade de trabalhar com médium, sem médium, coletivamente, individualmente. E a gente, quando você se propõe a ter um grupo de apometria, a trabalhar com apometria, como que você é guiado? Porque não depende só da gente qual o tratamento que eu quero fazer. A espiritualidade, ela prepara as pessoas que vão ser atendidas. Então, talvez o nosso grupo seja mais útil atendendo coletivamente do que individualmente. Neste momento, não é pra gente, é para as pessoas, para quantas pessoas nós vamos conseguir atingir nesse momento. Então, a espiritualidade, ela comanda de uma certa, né, de uma forma, porque eles têm uma visão muito mais ampla. Sim. A gente conhece das necessidades de quem vai ser atendido. É até interessante que existe um grupo de apometria no Paraná que eles só fazem atendimento coletivo, né? Então eles tratam de cidades, locais, pessoas com determinadas características, né, ou problemas. Então eles são assim, uma ferramenta da espiritualidade, principalmente no sentido de resgate, né, no plano espiritual. Porque a espiritualidade entendeu que naquele local o mais interessante seria isso. Então o nosso grupo, né, inclusive, já passou por algumas modificações de tratamento e a gente é entregue ao que a espiritualidade traz, até por conta disso. A gente não tem a menor noção, né, do que está acontecendo, por mais que exista... Ou que está por vir. Ou que está por vir, por mais que exista um médium visualizando, né, como que está o tratamento, quantas pessoas, isso e aquilo, a visão do todo ainda não é passada para a gente, né? Então o que a gente pode fazer é se entregar e estamos aqui para fazer o que é melhor. E conforme o grupo vai evoluindo, principalmente colocando em prática aquilo que já aprendeu, sim, a espiritualidade vai meio que aumentando o nível de complexidade e de compromisso. Então, conforme também vai aumentando o nível de compromisso do grupo, vai dando mais ferramentas. Olha, não dá, por exemplo, quando a gente começou nosso grupo, a gente começou se tratando, né? Os membros se tratando. Depois começamos a tratar familiares, amigos, e fomos abrindo o leque para outras pessoas, e hoje a gente atende pessoas de outras cidades, até de outro país. E aí,
era uma vez na semana. Não, uma vez na semana já não é suficiente, tem que ser 2, 3. 3, 4. Assim, serviço tem para todos os dias. Sim. Né? Só que também a gente não pode prejudicar, né, a nossa vida, os nossos compromissos na vida material, né, do trabalho, de relacionamento, vida social. Então, no nosso caso, o momento que estamos passando é que a espiritualidade, a equipe espiritual, nos forneceu uma informação, um novo método de trabalho. Uhum. Nós vamos conseguir atender mais pessoas num período de tempo menor. Exato. Então, assim, até mesmo também, né, para que a gente pudesse fazer outras coisas, inclusive esse podcast, né? Que a espiritualidade já sabia que estava dentro do nosso coração. Então, assim, a gente não podia só ficar tratando, a gente tinha que passar. E foi passado também, né, essa questão da gente divulgar o que a gente sabe, começar a trabalhar. Porque o tratamento, ele não é só... E aí eu já trago um paralelo de novo ao plano físico. Quando a gente suspeita que está com qualquer coisa, a gente corre no Google, dor de cabeça, dor não sei aonde, dor nas costas. Então a gente já corre no Google para quê? Para ter a informação daquele sintoma. Hoje em dia, a linguagem espiritual, ela está praticamente uma linguagem médica, científica, você tem que estar ali envolvido para você entender. Então, o que foi dado a nós, né? Porque a cura, a melhoria, ela não vem só do tratamento, ela vem do conhecimento também. E a nossa intenção é que as pessoas passem pela gente e consigam caminhar. E não fiquem presas a tratamentos o tempo todo. Então, se você consegue como passar... muletas, né? Como uma muleta de sustentação. Então, se você consegue passar por um hospital, ficou internado, tomou remédio, melhorou, seguiu sua vida, essa é a nossa mesma intenção. Conseguiu, você teve conhecimento do que te levou para o hospital, você entendeu como agir daqui para frente e você seguiu sua vida. Assim é a vida espiritual e a nossa intenção, que a pessoa passe pelos tratamentos que ela necessita passar, receba todo o conhecimento que ela precisa para poder seguir e ir adiante. Quem sabe até montar o seu próprio grupo de ajuda, de apometria ou de qualquer outras. Esse seria o ideal, né? Receber a ajuda, o tratamento, seja lá qual for, e depois passar a ser um trabalhador. Né? Exatamente. Antes mesmo de conhecer a apometria, eu já fiz cirurgia espiritual em centro espírita. Me auxiliou muito nos momentos, né, nos problemas que eu tive. E a partir do momento que eu decidi, né, me colocar à disposição para estudar e trabalhar, eu recebi mais ajuda ainda. É muito mais. Porque para que eu pudesse ajudar, muitas questões mal resolvidas em mim teriam que ser tratadas para que não prejudicasse aquelas pessoas que viessem buscar ajuda. A gente está num tratamento contínuo. Sim. Quem é um trabalhador e aplica técnicas, ele tem que estar sempre preocupado e num trabalho contínuo com o autoconhecimento, com a automelhoria, para que consiga levar. Nem sempre a gente consegue, assim, num tempo rápido, né? Todo mundo tem dificuldades e nós estamos aqui para lidar com isso da melhor forma possível. Porque se a gente for considerar também quantas vidas a gente já teve, né? Quantos erros a gente já cometeu, quantas injustiças, né? Uhum. Tudo isso está registrado nos nossos corpos, né? Então hoje, estudando e trabalhando a apometria, além de ter a oportunidade de tratar todas essas questões do passado, né? Seja recente ou mais antigo, hoje também a apometria abre caminho para o autoconhecimento. Seja tanto com as minhas questões que são tratadas, seja observando o tratamento de outros. Porque a gente já sabe que quando a gente forma um grupo de apometria, esse grupo, quando ele é formado, ele também vai passando por modificações, né? Sim. Pessoas vão chegando, outros vão saindo, mas são pessoas que de certa forma têm afinidades.
E essas pessoas que estão ali formando o grupo de apometria e colocando o seu tempo para tratar outras pessoas, vão atrair também os consulentes, que também, de certa forma, possuem Tem uma afinidade com o grupo. Sim. Então, muitas vezes, a gente começa a atender uma sequência de pessoas com os mesmos sintomas, vamos dizer assim, e a gente começa a perceber que, pô, mas por que tá vindo tantas pessoas com o mesmo problema? Né? E aí, na hora que a gente olha para dentro do grupo, né, a gente percebe que é porque a gente tem afinidade. A gente precisa tratar isso em nós também. A gente acaba fazendo parte do bolsão que está sendo tratado ali. Isso então assim, para mim é fantástico e é uma das maiores provas da existência de Deus, para mim é isso. Porque ter a oportunidade de aprender, reparar tudo aquilo que eu já fiz de negativo no passado, né? Muitas vezes, pode acontecer de pessoas que procuram o nosso grupo, são pessoas que em vidas passadas eu prejudiquei, quem sabe? Não só você, né? Outras pessoas. Das outras pessoas também. Agora, para finalizar, que aí a nossa história não fica tão longa hoje, eu queria que você contasse algum tratamento ou algo da apometria que te marcou, não foi ensaiado, você vai ter que pensar. Desses quase 3 anos que a gente tem de grupo, ou algo que marcou a sua vida na apometria, que você acha que a apometria, ou um tratamento, alguma coisa que você acha que pode até, né, que te marcou e que pode servir também de uma boa história para quem está ouvindo a gente. Bom, eu passei, 2 anos, 1 ano e meio, estudando apometria para começar a aplicar, né, a técnica. E depois que passa aquele período de insegurança, né? Será que funciona? Será que os comandos funcionam do jeito que é ensinado, né? Passado esse período de insegurança, a gente começa a adquirir uma segurança maior. E é uma ilusão achar que não tem mais nada a ser aprendido. Com certeza. Então, de vez em quando, vem algumas consciências que precisam trabalhar, né, a parte da luz. Muitas vezes são líderes no plano espiritual, do lado negativo, que vem e nos ensinam que a gente não sabe nada. É verdade. Então, e que todos nós temos sombras, que nós não estamos em condições de julgar ninguém. Sim. E que, olhando para trás, né, tendo acesso, muitas vezes a gente tem, outras vezes não, ao nosso histórico, só nos cabe perdoar, se tiver alguma ligação com a gente, compreender e estender a mão. Porque em algum momento também, outras consciências, outros espíritos estenderam a mão para nós e graças a eles estamos aqui. É verdade. É verdade. A apometria, o estudo da apometria vai muito além das técnicas que a gente aplica na hora do tratamento. É um compromisso com a gente mesmo, com as pessoas que a gente vai tratar, com a espiritualidade que está sempre presente na hora dos tratamentos, nos dando conselhos, inclusive pessoais, de como seguir e reger nossa vida para que a gente consiga exercer, né, o nosso melhor. Então, o estudo da apometria, ele é muito abrangente. E eu acho que esse bate-papo hoje aqui foi muito legal. Acho que a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho, né, com as pessoas que estão por trás da câmera, que vocês não estão vendo, que estão nos apoiando, nos ajudando também. E esse é o primeiro, se Deus quiser, de muitos para falar de saúde, de espiritualidade, de expansão de consciência, de amor e do nosso aprendizado juntos, da gente que está aqui, de vocês que estão vendo a gente pelo celular,
É um aprendizado em conjunto. E constante, né? E constante, né? De todos os lados. Então, contem com a gente para que a gente possa, né? O que a gente puder, sempre estaremos à disposição. E nós estamos na nossa busca, assim como todos vocês. E se você tiver algo, né, para poder contribuir com o nosso grupo, alguma sugestão, alguma crítica, fica à vontade para mandar mensagem, deixar algum comentário, que isso vai ser muito importante para o grupo. Gente, muito obrigado por chegar até aqui com a gente, nesse primeiro episódio de um sonho que está começando a se realizar. A gente vai deixar aqui todos os contatos do nosso grupo de apometria. O nosso tratamento de apometria é gratuito e fraterno. Então, se você feito à distância, né? Feito à distância, ou presencial também, mas feito à distância. Então, se você reverbera com essa técnica, se você acha que a apometria pode te ajudar, é só olhar aqui embaixo e entrar em contato com a gente. Um grande beijo. Fique com Deus.